Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 21. Vamos fazer sempre como nós fazemos de costume. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares. Nos diz assim, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Meus amados irmãos, hoje nós iniciaremos a sequência que nós, às quartas-feiras, estamos meditando, trazendo mensagens no Evangelho de João. Hoje iniciaremos o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. E nós podemos ver, amados irmãos, aqui, no texto que nós acabamos de ler, que Jesus, na condição de mestre, ele vai nos ensinar aqui, no início do capítulo 3 de João, sobre o novo nascimento ou a regeneração espiritual na vida do ser humano. Por isso que a mensagem de hoje tem como título, Jesus e o novo nascimento. Ou seja, amados irmãos,
Quando nós lemos, creio que esse texto aqui, muitos já leram, ou todos já estão identificados com esse texto. Quando nós lemos esse texto aqui, o ensino que Jesus traz aqui para as nossas vidas e para tantas outras pessoas, trata-se de uma questão de vida ou de morte, de entrar ou ficar fora do reino de Deus, de ser salvo ou de ser condenado. Jesus é bem objetivo aqui, como nós veremos a seguir na mensagem desta noite. E nós podemos ver que esse ensino aqui acerca do novo nascimento, que Jesus nos ensina, e ficou registrado aqui por João, é ministrado através de Jesus, depois de um diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Está aí no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ou seja, João mostra aqui que esse encontro que Jesus teve com esse homem, ele é judeu, ele é um fariseu, e ele é o quê? Um membro do Sinédrio. Mas nós podemos ver que este homem, ele era um mestre em teologia, mas era um homem ainda ignorante quanto às verdades espirituais. Se você rever aí novamente o texto que nós lemos, né? No versículo 9, Nicodemos pergunta a Jesus. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, versículo 10: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, Nicodemos, ele era um mestre em teologia, mas era um homem ainda ignorante acerca de verdades espirituais, pois ele ainda não entendia, não sabia o que era o novo nascimento. E como nós vemos aí no versículo 2, ele procura Jesus à noite, com o objetivo de conversar com Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Versículo 2 diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos, a princípio, ele reconhece a procedência divina do Senhor Jesus Cristo, principalmente por causa dos milagres realizados por Jesus. E ele chega e é bem enfático, Nicodemos: olha, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, até aqui Nicodemos, ele está bem aberto para ter a conversa com Jesus. Então Jesus vai passar a ensinar-lhe acerca do novo nascimento, ou, como é chamado também por alguns, nascimento do alto, ou regeneração espiritual também, que a Bíblia também fala em outros lugares, ou novo nascimento, ou nascimento do alto, ou regeneração espiritual. Tem o mesmo significado. Então aqui, amados irmãos, já podemos ver, numa palavra introdutória, que Jesus, ele é bem objetivo. Jesus, ele é bem direto com Nicodemos, um mestre da lei. Isso nos mostra, amados irmãos, que isso não quer dizer que não seja importante nós estudarmos teologia, que é o estudo acerca de Deus. Nicodemos estudava, era um mestre da lei, mas ainda ele estava o quê? Ignorante a muitas verdades espirituais que precisavam ser o quê? Esclarecidas por Jesus Cristo. Então, amados irmãos, às vezes nós olhamos para um texto como este e muitos dizem: eu já conheço essa passagem bíblica. Será que nós já conhecemos mesmo profundamente o ensino de Jesus acerca do novo nascimento?
Porque há muitos mestres em teologia hoje que estão ignorando muitas vezes verdades espirituais que precisam ainda conhecê-las e colocar em prática em toda a sua vivência cristã aqui na terra. Então nós podemos ver, num mundo tão secularizado pelo qual nós vivemos, nós vamos ver, amados irmãos, o ensino que Jesus mostra para Nicodemos aqui acerca do novo nascimento. Nós podemos ver que ser cristão não é apenas aderir a uma ideologia. Não é isso. Ser cristão também, como é ensinado em muitos dos nossos dias, não é ser um voluntário em projetos sociais. Não é isso. Ser cristão não é se tornar apenas um prosélito religioso, apenas uma pessoa religiosa. Mas ser cristão, como nós veremos a seguir, é receber a vida, e a vida que Deus concede através do novo nascimento a cada um de nós, quando nós cremos no Evangelho. Ser cristão é ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Ser cristão também é ser lavado, renovado pelo lavar regenerador do Espírito Santo, como nós veremos a seguir. Ou seja, Jesus, na condição de mestre, ele nos ensina aqui, no início do capítulo 3, acerca da regeneração ou o novo nascimento. É interessante aqui que no capítulo 3 aqui, João vai mostrar Jesus em 3 diferentes papéis. Do versículo 1 ao versículo 21, João vai mostrar Jesus como mestre. Do versículo 22 do mesmo capítulo até o versículo 30, João vai mostrar Jesus como noivo da igreja. E do versículo 31 ao 36 deste mesmo capítulo, João vai mostrar Jesus como a verdadeira testemunha de Deus para as nossas vidas. Então, nesta noite, amados irmãos, nós veremos, se Deus assim permitir, Jesus na condição de mestre, nos ensinando acerca do novo nascimento ou da regeneração espiritual. E se o tempo aqui der, nós veremos 4 verdades ou 4 ensinamentos que Jesus nos ensina acerca do novo nascimento. Primeiro, nós veremos a necessidade do novo nascimento. Segundo, nós veremos a natureza do novo nascimento. Em terceiro, como se dá o novo nascimento e os efeitos do novo nascimento daquela pessoa que é nascida do alto. Então vamos ao primeiro ensinamento que Jesus nos mostra acerca do novo nascimento. Veremos a necessidade do novo nascimento. Versículo 3 e o versículo 7 deste mesmo capítulo, que diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus, no versículo 7, diz o seguinte para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus está mostrando aqui a Nicodemos e também nos ensina, através da sua palavra, a necessidade que o ser humano tem de ser nascido do alto, de receber o novo nascimento. Jesus, ele é muito direto. Jesus, ele é muito objetivo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu acho maravilhoso várias partes aqui no Evangelho de João, quando ele sempre repete, deixou escrito palavras de Jesus: em verdade te digo. Por que Jesus dá essa ênfase? Em verdade te digo.
porque só Jesus é quem revela os segredos de Deus para o ser humano. É Jesus que é a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Veja o que é que Jesus vai dizer a Nicodemos aí no versículo 11. Em verdade te digo, que nós dizemos e que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, não te admires de eu te dizer que importa nascer de novo, Nicodemos, pois esta é a mensagem de Deus para as vossas vidas. Para vocês ver e entrar no reino de Deus, vocês precisam nascer de novo, porque eu estou falando aquilo que recebi, e o nosso testemunho é verdadeiro, e sabemos e testificamos isso, que para entrar no reino de Deus, necessário é nascer de novo. Ou seja, Jesus mostra ou faz uma extraordinária revelação ali para Nicodemos. Como eu falei anteriormente, um mestre em teologia, mas estava ignorante ainda acerca de verdades espirituais, que precisou Jesus revelar esta verdade vinda da parte de Deus para Nicodemos, pois Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Ele é quem nos revela todo extraordinário plano e vontade de Deus para a vida do ser humano. Por isso que Jesus diz: se alguém não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver nem entrar no reino de Deus. E o que significa, amados irmãos, nascer de novo? Segundo Jesus, nós vamos ver aqui, significa ter uma nova natureza. E o que é isso? Novos princípios, novos afetos, novos objetivos de vida agora, dada por Deus a essa pessoa que nasceu do alto. É esta necessidade que temos, cada um de nós como seres humanos. Se alguém ou qualquer pessoa, até mesmo o mais religioso, como Nicodemos, se não nascer de novo, ele pode ser o religioso que for, se não nascer de novo, não vai ver nem entrar no reino de Deus. E Jesus diz: não se admirem, Deus está falando estas coisas. Importa-vos que vocês nasçam de novo, para que vocês consigam enxergar e depois entrar no reino de Deus. Então, amados irmãos, ver o reino de Deus é ter a vida de Deus em você. Você só consegue enxergar com os olhos espirituais o reino de Deus se você tiver a vida de Deus dentro de você. Porque viver no reino de Deus é estar sob o governo divino, sob a autoridade e o cuidado do Rei Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia, em várias outras passagens, nos mostra que o reino de Deus deve ser recebido como uma criança. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 15. Mas também o reino de Deus, ele é presente e já pode ser experimentado hoje, como também é uma bênção futura que ainda iremos desfrutar na glória com o Senhor Jesus. Abram comigo aí, não desmarquem João, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus 12, versículo 28. Jesus diz, Mateus 12, 28: se porém eu expulso demônios
pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o reino de Deus já pode ser experimentado hoje, ou seja, naquela pessoa que recebeu uma nova natureza espiritual, que nasceu do alto, que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Mas também o reino de Deus será uma bênção futura para aqueles que o quê? Já desfrutam aqui este reino, porque já podemos experimentar o poder de Deus em nossas vidas, mas também será uma bênção futura que desfrutaremos por toda a eternidade. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, o versículo 34. Versículo 31 ao 34, que nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, amados irmãos, para nós enxergarmos este reino, para nós entrarmos nesse reino, desfrutarmos dele já no presente, experimentarmos o poder de Deus já no presente, nós temos que nascer de novo. E para experimentarmos essa bênção futura, temos que nascer de novo e nos tornarmos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. A ênfase inicial aqui de João capítulo 3 é quanto à necessidade da regeneração na alma do ser humano. Necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento é necessário para que haja uma mudança na nossa natureza espiritual. Por isso, amados irmãos, muitas vezes pregamos para alguém, para tantas pessoas, e as pessoas continuam desacreditadas. Porque elas não nasceram de novo. É necessário o agir de Deus na vida dessas pessoas para que possam nascer de novo e possam entender, possam enxergar, possam ver o reino de Deus com seus olhos espirituais. E eu, meditando aqui nesta mensagem que eu trouxe para nós compartilharmos nesta noite, eu lembrando da primeira vez que eu ouvi o Evangelho, e eu, graças a Deus, eu posso dizer assim, um privilegiado. A primeira mensagem que eu ouvi acerca do Evangelho foi nesse texto aqui de João capítulo 3, a necessidade do novo nascimento, isto há 22 anos atrás. Eu nunca esqueci, num culto de evangelismo, lá na casa do meu tio aqui, Inácio, lá no Presidente Médici, quando essa igreja ainda era congregação da Igreja Canal. E as mesmas perguntas que Nicodemos fez para Jesus, eu perguntei naquele momento ao pastor Manuel: o que é nascer de novo? E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estou até hoje nos caminhos do Senhor. E vem à memória, né, todos aqueles tempos, 22 anos atrás, a ignorância pela qual eu vivia. Mas, graças a Deus, eu creio que eu sou uma pessoa que nasci do alto, porque senão eu continuaria ainda no mundo,
mas Deus me resgatou, Deus me deu uma nova natureza, uma natureza espiritual, e hoje continuo caminhando nos caminhos do Senhor, já desfruto desse reino. Hoje eu tenho um rei, hoje eu tenho alguém que governa a minha vida, Ele é a autoridade da minha vida, e hoje eu estou sob o seu governo. E todos aqueles que nasceram de novo, creio que professam que hoje todos têm um rei, estão debaixo da autoridade deste rei e são governados por esse rei chamado Jesus Cristo. Então, fica aqui esse primeiro ensinamento acerca de Jesus, do novo nascimento. Jesus mostra a necessidade do novo nascimento. Mas Jesus também vai nos mostrar outro ensinamento, é a natureza do novo nascimento. Versículo 4 ao versículo 6. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus vai mostrar aqui para Nicodemos e também para cada um de nós a natureza do novo nascimento. No versículo 4, Nicodemos não compreende ainda o que é o novo nascimento. E podemos ver aqui, amados irmãos, nessas perguntas aqui de Nicodemos feitas a Jesus, fica evidente duas verdades. Ele não compreendeu o que é o novo nascimento, mas também, ao mesmo tempo, ele estava interessado para aprender acerca do assunto. E Jesus vê o interesse, a humildade de Nicodemos, mesmo sendo um mestre da lei. Jesus vê o interesse de Nicodemos em saber o que é o novo nascimento. E Jesus vai explicar no versículo 5 e o versículo 6 para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus vai explicar aqui a Nicodemos a natureza do novo nascimento. A natureza do novo nascimento, Jesus mostra para Nicodemos, é espiritual, não é físico. O novo nascimento, segundo Jesus, é nascer da água e do Espírito. Mas o que significa isso? Entendemos pela Bíblia que o novo nascimento se dá por meio da ação conjunta do Espírito Santo e a palavra de Deus conjuntas. Ou seja, quando ouvimos a palavra e cremos, o Espírito Santo produz o novo nascimento espiritual. E isto é pela vontade de Deus que nós somos regenerados, mediante o poder da palavra de Deus. Quero que os irmãos não desmarquem a João, abram dois textos. Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, versículo 18. E depois 1 de Pedro 1, 23. Tiago 1, versículo 18. E depois 1 de Pedro, logo a seguir aí, depois de Tiago, capítulo 1, versículo 23. Mas leremos primeiramente Tiago 1, versículo 18. Que Tiago nos diz o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou como? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Segundo o querer de Deus,
Ele nos gerou uma nova criatura pelo poder da palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Por isso que Paulo, escrevendo, segundo aos Coríntios, capítulo 17, 5:17, ele diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas que se passaram e tudo se fez novo. Então, pela palavra da verdade, segundo o querer de Deus, Ele nos gerou por esta palavra, que é a água, né? Água, se não nascer da água e do Espírito. A água, segundo a Bíblia, em várias passagens, nos mostra que é a palavra de Deus. E também, 1 de Pedro 1:23, nos diz o seguinte: pois fostes regenerados, ou nascidos do alto, ou nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, amados irmãos, podemos ver aqui, quando nós ouvimos e cremos, o Espírito Santo produz o nascimento espiritual em nossas vidas. É pela palavra de Deus que somos regenerados, mediante o poder da palavra de Deus, segundo Pedro, a qual vive e é permanente. Quem é nascido de Deus continuará nova criatura, e nova criatura para todo sempre. Nós somos as novas criaturas, como diz Tiago, nós somos as primícias das suas criaturas, porque nós somos o quê? Nascidos do alto, nós somos regenerados, nós recebemos o novo nascimento mediante o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, quando nós cremos na palavra de Deus. Ou seja, a palavra é a semente que produz a vida espiritual. O Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, produz o novo nascimento na vida daqueles que ouvem e creem na mensagem das boas novas de salvação. Isso é que é nascer de novo. A natureza do novo nascimento, segundo Jesus Cristo, ela é espiritual, não é física. Jesus nos mostra a necessidade do novo nascimento, ele mostra a natureza do novo nascimento. Por isso que Paulo descreve, lá em Tito capítulo 3, versículo 4 e o versículo 7, ele diz que nós passamos, aqueles que nasceram de novo, receberam o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo em suas vidas. Nascemos do alto, somos novas criaturas de Deus, as primícias das suas criaturas. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Louvado seja Deus, amados. Feliz é aquele que recebe o poder do alto de ser feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, vimos o primeiro ensinamento de Jesus acerca do novo nascimento, a necessidade do novo nascimento, a natureza do novo nascimento, mas também Jesus vai nos mostrar aqui como se dá a ação do Espírito Santo no novo nascimento. Como é que se dá a ação do Espírito Santo no novo nascimento? Como nós vimos anteriormente, o Espírito Santo é o agente que produz o novo nascimento. E Jesus usa aqui uma metáfora, o versículo 8. Veja o que é que Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amados irmãos, aqui Jesus usa uma metáfora bíblica
para explicar a ação do Espírito Santo no novo nascimento. E Jesus vai mostrar aqui 3 características próprias do Espírito Santo no novo nascimento. Jesus, primeiramente, diz o seguinte: o vento sopra onde quer. E o que Jesus quer nos ensinar? Ou seja, o Espírito Santo, ele age soberanamente. Ou seja, ninguém pode controlar a ação ou manipular a maneira do Espírito Santo agir no novo nascimento. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que o Senhor, ele é Espírito, é o Espírito do próprio Deus. Ou seja, ele produz o novo nascimento no coração de uma pessoa, na hora que ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser. É o Espírito Santo que age soberanamente no novo nascimento na vida de um ser humano. Ele é soberano. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. O que é isso? Jesus vai mostrar outra característica do Espírito Santo na vida do ser humano, no novo nascimento. É que ele age de forma invisível. Alguém vê o vento? Não. Assim também, o Espírito Santo age de forma invisível na vida do ser humano. O coração do ser humano é transformado sem que ninguém veja. Nós não sabemos quem é nascido do alto ou quem não é, mas só o Espírito Santo é quem sabe. Ele age de forma invisível. Não podemos ver o vento, mas podemos sentir. A mesma forma é o Espírito Santo. Quem é nascido do alto, ele não vê o Espírito Santo, mas ele sente a presença do Espírito Santo de Deus dentro dele, agindo agora soberanamente. Podemos sentir o seu poder e a sua presença, como também podemos sentir a presença do vento em nossas vidas. Assim é o Espírito Santo. Não podemos vê-lo, mas podemos sentir o poder da sua presença. Por isso que Jesus usa aqui essa metáfora, mostrando-nos que o Espírito Santo, ele age soberanamente na vida do ser humano. Ele age de forma invisível, sem que ninguém saiba, transformando os corações e fazendo súditos do reino de Deus aqui na terra. E a outra e última característica do Espírito Santo é que ele age irresistivelmente. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele age irresistivelmente. Assim como a ação do vento, ele age de forma irresistível. O agir do Espírito Santo é inexplicável, imprevisível, invisível e irresistível. Ninguém pode resistir o poder do vento. Ninguém pode impedir o vento onde quer soprar. Assim é o Espírito Santo na vida do pecador. Onde ele quiser, ele vai soprar. Onde ele quiser, vai transformar os seus corações. Onde ele quiser, soberanamente, ele vai transformar pecadores em novas criaturas do reino de Deus. Por isso que o novo nascimento, ele é incompreensível à razão humana.
Jesus disse isso. E depois que Jesus explica, Nicodemos, no versículo 9 e no versículo 10, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? O ser humano não pode compreender, é Deus que age soberanamente. Por isso que a salvação do homem é uma doutrina-chave das Escrituras. E Jesus fala que aquilo que ele ensina tem 3 características. Foi no versículo 11 que nós lemos. O que Jesus está ensinando para Nicodemos e ensina para cada um de nós acerca do novo nascimento é de total e absoluta confiança. Jesus, no versículo 11, ele diz: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. É confiável, Nicodemos, o que eu estou lhe dizendo? Porque o que Jesus está ensinando é de origem celestial. Versículo 12, veja o que é que Jesus vai dizer: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, amados irmãos, Jesus aqui está ensinando para Nicodemos o que só Ele mesmo pode ensinar, é Jesus Cristo, porque Ele é a revelação pessoal de Deus para nos comunicar as verdades que precisamos ouvir para nós nascermos do alto. Veja o que é que diz o versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, quem? O Filho do Homem que está nos céus. Olha, eu sou o portador de Deus, Nicodemos, das verdades espirituais que você não pode compreender. Só eu tenho esta autoridade de ensinar esta verdade. Por isso eu vos digo, Nicodemos, em verdade eu te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Porque só quem tem essa autoridade, sabe quem é? Sou eu, que eu estava lá e eu desci para mostrar essa verdade para você e para tantos outros que Deus assim chamar pelo poder da pregação. E Jesus continua: como é que sucede o novo nascimento? Versículo 14 e o versículo 15. Jesus vai usar o exemplo da Escritura, relatando a Escritura lá de Números 21, versículo 4 ao versículo 9. Jesus, no 14 e o versículo 15, diz: e de modo que por Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Como é que sucede o novo nascimento? Jesus mostra aqui: tal como Israel foi curado do veneno da serpente, ao olhar para a serpente que Deus mandou hastear lá no deserto, nascemos de novo quando cremos em Jesus e aceitamos o seu sacrifício lá na cruz em nosso lugar. Olhamos para Ele lá na cruz e somos curados do veneno do pecado presente em nossa natureza pecaminosa. Só há um jeito de sermos curados do veneno do pecado que habita nos nossos corações, é olhando, crendo e aceitando o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Quando nós olhamos para Cristo, lá na cruz, somos curados do veneno do pecado presente em nossa natureza terrena. Por isso que Jesus diz: e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que olha só, aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Quem olhar para Cristo, ver Cristo, o que Ele fez lá na cruz, o sacrifício, pagando o preço pelos nossos pecados, aceitar Cristo, se arrepender dos seus pecados e viver para a glória de Deus. Este sim, Jesus veio pagar o preço por esse. Assim, eles nascerão do alto, ou recebem o novo nascimento. Então, amados, nós vimos que Jesus ensinou a necessidade do novo nascimento, a natureza, mostrando-nos que o quê? Todo ser humano precisa nascer de novo. Nós vimos a natureza do novo nascimento, ela é espiritual e não física. E como é que se dá a ação do Espírito Santo no novo nascimento? Ele age soberanamente na vida do pecador, providenciando a pregação da palavra de Deus. Quando nós cremos, o Espírito Santo age com o poder de Deus em nossas vidas. E em último lugar, o último ensinamento acerca do novo nascimento que Jesus nos ensina. Quais são as consequências do novo nascimento? Versículo 16 ao versículo 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então Jesus aqui, João deixou escrito que, mostrando-nos as consequências do novo nascimento. João ouviu e deixou escrito para o nosso ensinamento. O novo nascimento determina a condição espiritual de cada pessoa. Ou ela é uma pessoa salva, que nasceu de novo, ou é uma pessoa que ainda continua sem o novo nascimento, continua condenado. Mas por amor, Deus enviou seu Filho ao mundo. Como nós vimos aqui no versículo 16 e 17, seu objetivo não foi condenar os pecadores, mas para salvá-lo. No versículo 18, fica claro que há duas atitudes com respeito a Jesus, daqueles que estão aqui no mundo, que ouvem a mensagem da salvação. Há duas atitudes. Primeira, aquele que crê em Jesus não receberá nenhuma sentença mais de condenação. Está aí, não é? No versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, podemos ver duas atitudes com respeito a Jesus. Ninguém fica neutro. Ou alguém crê em Jesus, ou recebe Jesus Cristo como seu substituto diante de Deus, pela obra que ele fez lá na cruz do Calvário, ou continua condenado. Não existe um caminho mediano. Não. Ou você crê ou não crê.
Quem crê está livre de toda condenação. Mas quem não crê já está condenado eternamente. E os termos do veredito dado por Deus na sua palavra, o veredito é verdadeiro. Versículo 19. Olha o veredito que Deus dá. O julgamento de Deus é este. Qual é o julgamento de Deus? Olha o veredito que Deus vai dar na sua palavra. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o veredito de Deus, amados irmãos, para o mundo que está perdido aí, é esse. Ele enviou o seu Filho, demonstrando o seu amor para aqueles que estão no mundo, que creem, possam ter a vida eterna. Mas quem não crê, o veredito de Deus diz, já está condenado, porque a luz veio ao mundo, a luz é Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará nas trevas, porém o que não me segue continuará nas trevas. O veredito de Deus já está dado. Jesus é a luz, e a maior dificuldade que a pessoa tem para aproximar de Jesus é a sua conduta e o seu estilo de vida, porque as suas obras, daqueles que estão no mundo, que não entregaram sua vida a Jesus, são más. Por que eles não vão a Jesus? O versículo 20, veja o motivo, porque muitos não querem vir a Jesus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz. Por quê? A fim de não serem arguidas as suas obras. Porque quando estamos na presença de Jesus, amados irmãos, a luz que é Cristo, Ele vai manifestar e vai nos mostrar que quem nós somos. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores, destituídos da glória de Deus, condenados ao inferno. Mas muitos não aceitam esta verdade, muitos se acham bons. Por isso que Jesus Cristo diz: os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, aqueles que vierem à minha presença, eu vou mostrar a enfermidade que há na vida deles. Estão doentes espirituais, precisam de uma nova natureza. A natureza dele é corrupta, é contrária à de Deus, precisa ser mudada. E só crendo no meu sacrifício e segundo a soberania do Espírito Santo na vida deste, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a função do Espírito Santo. É convencer o homem do pecado, dos seus pecados, da justiça e do juízo de Deus. Então, quem nasce de novo, quem crê, quem recorre para a cruz, se refugia em Cristo, recebe um novo nascimento. E ali, eles são amados pelo Pai. E tudo quanto Deus disser em sua palavra acerca destes, aqueles que nasceram de novo irão dizer: amém, Senhor, amém, assim seja, eu sou isso mesmo, eu sou um pecador, eu sou salvo tão somente pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, que fez lá na cruz. Por isso eu creio e me entrego de corpo e alma para a glória do teu nome. A luz revela e manifesta as nossas obras, seja elas boas ou seja elas más. Por isso que nós ainda como cristãos, veja o que é que diz o versículo 1: quem pratica a verdade aproxima-se cada vez mais de quê? Da luz,
que é Cristo, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque agora são feitas em Deus. Quanto mais o crente aprende, pratica a verdade, ele se vê cada vez mais pecador e diz: Senhor, eu sou um inútil, me ajuda a praticar as boas obras. Foi o que Paulo viu em sua vida. Miserável homem que eu sou. Se é aquilo que é para fazer, esse eu não faço. Mas o que não é para fazer, esse sim eu faço. Mas cada vez mais, aqueles que entregaram suas vidas se aproximam cada vez mais para a luz. Meus irmãos, eu vou lhe dizer uma verdade aqui para os irmãos. Quanto mais eu ou você que nascemos do alto, que fomos separados para Deus, quanto mais nós nos santificarmos, nós não vamos ver que somos suficientes para contemplarmos a glória de Deus. Quanto mais eu, você, se santificar, se separar para Deus, quanto mais nós nos veremos cada vez mais como nós somos pequeninos, como nós somos limitados, como nós somos falhos. Por isso que João, que foi elogiado por Jesus, homem igual a João, nunca houve nem haverá sobre a terra, justo como João. Por isso que João Batista, elogiado por Jesus como um ser humano, o que é que Jesus Cristo, o que é que João diz acerca de Jesus? Mas antes que ele o quê? Cresça e eu diminua, porque quem sou eu? Eu não sou digno nem de desatar-lhes as sandálias dos seus pés. É graça, é favor imerecido, é o agir de Deus na minha e na sua vida, através do novo nascimento. Glorifiquemos a Deus, amados. É a maior riqueza que um ser humano pode receber em sua vida. Se você sente que Deus é Senhor da sua vida, que você sente o Espírito Santo na sua vida, mesmo como o vento, você não vê o Espírito Santo, mas você vê o agir do Espírito Santo na sua vida, glorifique a Deus, não fique triste, seja a pessoa mais realizada do mundo, porque Deus fez algo em nós, que ser humano nenhum pode fazer. Só Ele é que pode nos conceder o novo nascimento. É pelo Espírito de Deus que nós nascemos do alto. É pelo poder da palavra da verdade, que é Jesus em nossas vidas. Não se entristeça com nada. Às vezes, nós ficamos, amados irmãos, como cristãos, tristes, cabisbaixos, com as coisas que nos acontecem no nosso cotidiano, seja no meu lar, seja no seu lar, seja no meu trabalho, seja no seu trabalho, seja na igreja, coisas que acontecem muitas vezes até desagradáveis. Não importe-se com essas coisas, glorifique o nome de Deus e bata no peito e diga: graças te dou, Senhor. Se ajoelhe e diga: eu sou uma nova criatura, Senhor, meus olhos estão fitos em Ti. Não deixe as coisas do dia a dia abalar aquilo de mais precioso que tem dentro de você. Você tem a natureza divina dentro de você. Você que nasceu do alto. Glorifique a Deus. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Só isso basta. Por isso que Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne. E o Senhor disse: não, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Por isso que Paulo diz: então quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, eu me fortaleço no Senhor. Os espinhos que vêm, ou que eu ou você temos enfrentado, ou estamos enfrentando, é para nos aproximarmos mais de Deus. Quantas vezes você já pediu a Deus: ó Senhor, tira isso da minha vida? Deus, vou tirar não. Isso é para lhe lapidar. Eu quero apresentar você a Deus. O Espírito Santo nos fala como uma virgem
pura e sem defeito. Deus está nos lapidando, amados irmãos. Deus está tirando aquelas sequelas velhas da velha natureza, coisas ruins ainda que existem dentro de nós. E o poder de Deus sobre as nossas vidas só se aperfeiçoa quando nós olharmos para dentro de nós e vermos quem nós somos ainda. Aí nos prostraremos diante de Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, como aquele publicano. Bata no peito e diga: sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Quantas vezes nós pecamos por dia? Mas temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós tropeçamos, não pecamos por prazer, mas por acidente. Mas quando pecamos, o Espírito Santo que habita dentro de nós condena aquela ação má e diz: você pecou, confesse, se arrepende e deixe. E enquanto nós não confessamos e não deixamos, nós não temos paz de espírito. E o que é isso? É o amor de Deus, é o poder de Deus, é a natureza divina que habita dentro de nós, porque a Bíblia diz: Deus não é Deus de mortos, e sim Deus dos vivos. Espiritualmente, nós já fomos ressuscitados. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos concedeu a ressurreição espiritual da nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Então, amados, é isso. Não deixe que nada abale a sua fé. Continue nos caminhos do Senhor. Tudo o que fizer, faça como que para o Senhor. É a recomendação do apóstolo Paulo. Olhe, tenha uma visão do alto. Nós estamos aqui como peregrinos, peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, mas o Senhor continua conosco. Essa viagem será com muita turbulência, mas um dia chegaremos ao porto seguro. Então, amados, essa mensagem que eu trouxe para nós compartilharmos nesta noite, os ensinamentos de Jesus acerca do novo nascimento. Como Jesus disse: se o homem não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. A necessidade do ser humano nascer de novo. Então, louvado seja Deus, e que Deus continue nos abençoando.